A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Programa de debate Cidades Inteligentes. Muito bom dia, eu sou Bruno Miliozzi e está no ar mais um Universidade 93,7. O programa de hoje é muito especial, para lá de especial, porque estaremos conduzindo aqui um debate sobre o tema Cidades Inteligentes, um assunto que está cada vez mais presente no nosso cotidiano. E quando se fala em cidades inteligentes, a primeira coisa que muitos imaginam é aquele lugar cheio de máquinas de última geração, tecnologia avançada, mas não é bem assim, né? A gente pensa já em carros voadores, quem sabe até alguma coisa meio que lembre o filme De Volta para o Futuro. Mas a verdade é que a abordagem sobre cidades inteligentes vai muito além da tecnologia. Aliás, elas estão muito mais próximas de nós do que você imagina. E, afinal de contas, o que define uma cidade inteligente? Quais são os desafios para implementá-las? Nosso primeiro convidado é André Deac, jornalista, diretor da produtora Liquid Media Lab e professor de jornalismo e cinema na ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. André é também doutorando em design pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Olá, André, seja muito bem-vindo, um ótimo dia. Olá, pessoal. Olá, Bruno, professor Fábio, toda a equipe de jornalismo da USP. Agradeço imensamente o convite. Foi aqui que eu me formei no meu mestrado em jornalismo. Estou retornando agora aqui, revendo todos os ambientes. É com muita alegria que eu aceitei esse convite aqui. Obrigado. A alegria é nossa, seja muito bem-vindo novamente. Como você adiantou, o nosso segundo convidado é o professor do Instituto de Matemática e Estatística da USP, Fábio Kohn. Ele é PhD em Ciência de Computação e conduz pesquisas sobre ciência de dados e cidades inteligentes. Fábio, muito bom dia. Olá, bom dia. Eu agradeço bastante aí o convite. E vai ser ótimo discutir esse tema aí que é tão importante para as pessoas que vivem nas cidades. Com certeza. Novamente, muito obrigado aos dois por aceitarem o nosso convite. A primeira parte deste debate foi transmitida na semana passada e já está disponível no site usp.br/radiojornalismo. Neste programa, nossos convidados continuam conversando sobre o conceito de cidades inteligentes e também abordam tecnologia urbana. O que são cidades inteligentes? A tecnologia não necessariamente ela é central no processo. Ou a gente tem que pensar o que é tecnologia, porque também tecnologia não é só digital, que é outra coisa que a gente acaba pensando. Tecnologia é computador. E o fogo é uma tecnologia, né? Então, só para ir lá atrás, mas qualquer coisa, as conversas, as relações, são tecnologias. Teve um artista que chama Guto Requena, ele falou assim, cidade mais inteligente talvez seja uma aldeia indígena que está aí há milhares de anos funcionando, integrada na natureza. As pessoas estão lá, vivendo suas vidas e talvez aquilo seja o mais inteligente para o futuro. Sim, e ainda nesse sentido, trazendo essa discussão, é legal, eu tinha pensado em como esse desenvolvimento de cidades inteligentes, as tecnologias que avançam, podem ou não contribuir para que exista uma descentralização nesse sentido, que a gente consiga levar esse avanço, essa inteligência também para cidades que não sejam uma capital, uma mega cidade como é a cidade de São Paulo. Aí isso é bastante relevante e aí, de novo, acho importante fugir dessa coisa da empresa querendo vender algum produto, porque uma empresa que vem de fora e chega numa cidadezinha do interior não vai entender quais são as dificuldades, os problemas da população daquela cidadezinha do interior. Então, aí é o papel da prefeitura e das organizações sociais daquela cidade de ver quais são as dificuldades daquela cidade que precisa melhorar naquela cidade, e daí sim ir atrás de usar a tecnologia para resolver aqueles problemas que vão ser problemas bem diferentes de uma megalópole como São Paulo, né? Mas acho que a mesma abordagem, a mesma estratégia para chegar na cidade inteligente se aplica simplesmente a inteligência numa pequena cidade interior vai ser algo bem diferente do que a gente vê numa megalópole. Pensando que a pergunta que eu fiz na minha pesquisa foi mais ou menos assim, o que seriam cidades inteligentes
para apoiar e melhorar os processos democráticos de uma cidade. E aí eu fui desconstruindo algumas ideias originais sobre o que é tecnologia, sobre o que é inteligência. Encontrei um exemplo interessante no próprio Brasil, reconhecido mundialmente, que normalmente não é associado a cidades inteligentes, mas me parece muito relevante para processos democráticos, que é o Orçamento Participativo de Porto Alegre, que funciona lá, as pessoas se reúnem e definem onde será investido o dinheiro público numa reunião ali de condomínio do bairro. O que resolve primeiro, a luz ou o asfalto ou o quê? Claro que tem milhões de problemas. Tentaram isso em São Paulo algumas vezes também, não deu certo, porque isso depende de uma cultura de participação, e aqui em São Paulo quem foi participar foram os taxistas e as igrejas, e aí a população não vai só determinado grupo, tem um problema no sistema, porque aí ele não se torna representativo de fato da população. Então não é só abrir para as pessoas aparecerem e falarem, você tem que ter mecanismos diversos. Mas me parece que isso faz uma cidade ser mais participativa, mais democrática. E eu até tenho deixado de lado, a minha tese tem se chamado Morte e Vida de Cidades Inteligentes, dizendo assim, ó, talvez a gente possa já ir abandonando esse termo e falar de democracia e falar de outras coisas que são mais amplas, que não são encaixadas tão facilmente dentro de um pacotinho dizendo que tecnologia digital vai resolver. Me parece um contraste entre duas ideias que eu consegui pescar aqui. Eu concordo que você trouxe essa ideia de que cidades inteligentes talvez já não seja o espectro pelo qual temos que olhar para seguir avançando, talvez não seja nesse sentido essa sua última fala. E o professor Fábio trouxe que ainda falta muita coisa, em sentido de que utilizar essas tecnologias pelo bem da população, mobilidade urbana, como foi dito. Existe essa diferença de pensamento? Eu estou concordando tudo com o professor Fábio. Uma questão é que quando você fala cidade inteligente, você está focando normalmente nessa coisa aí da tecnologia. Mas acho que o que ele está querendo dizer é que a tecnologia por si só não resolve nada. Você precisa ter esse é só um dos aspectos, né? Você precisa ter uma cidade com governança participativa e uma cidade com menos desigualdade do que a gente tem hoje nas principais cidades brasileiras. E se a tecnologia não ajudar nesse sentido, não é meio inócuo o que a gente está fazendo. E provavelmente a tecnologia pode causar mal também a uma cidade, né? Claro. Por vários aspectos. Então, deixa eu, com a permissão de vocês, eu até fiz uma coisa no trabalho que foi assim, eu fiz uma raspagem de dados, que é jogar alguns softwares que buscam artigos acadêmicos, livros sobre cidades inteligentes nesses últimos 10 anos, até 2018. E aí vieram todos esses artigos, eu fiz uma espécie de seleção ali, separando coisas que não tinham a ver, sobraram lá uns 8.000 artigos. Eu peguei esses 8.000 artigos, joguei num outro software que faz uma nuvem de palavras, que pega as palavras mais repetidas nesses artigos, e ele me entregou essas palavras. Olhando essas palavras, eu fiz uma definição que seria algo que se repete, portanto, muitas vezes nesses artigos. Então, essas palavras estão todas organizadas por mim, porque ele não entrega uma frase pronta, mas essa é a definição que veio desses artigos. Eu queria falar isso, por favor, para a gente ter é a primeira vez que isso aparece em público. Mas assim, olha, já foi dito mais ou menos aqui pelo professor Fábio também, mas eu queria só falar isso para depois fazer um contraponto. Cidades inteligentes têm como objetivo usar tecnologias como recursos para desenvolver e melhorar a vida de seus cidadãos. O conceito é que na cidade inteligente, as TICs, tecnologias de informação e comunicação, ajudam a tornar mais eficientes serviços urbanos e infraestrutura, mas também áreas como segurança, comunicação, gestão, planejamento, meio ambiente e saúde. Isso aqui não fui eu que escrevi, né, da minha cabeça. Foi a nuvem de palavras, trouxe tudo isso aqui. Democracia e participação não apareceu. Não aparece, né? Não aparece. Isso me surpreende, porque eu já vi vários trabalhos onde aparece na quantidade, né? Mas talvez na quantidade não apareceu. Ficou muito pequenininho ali na nuvem. Uma palavra pequenininha aqui, talvez
Eu tô sem meu óculos aqui, mas... É tão pequenininha que precisa do óculos. Mas é algo que eu acho que a gente tem a obrigação aí de trazer. Claro. Daí eu fiz uma revisão disso a partir das leituras menos automatizadas, né? Sim. Uma outra revisão bibliográfica que eu fiz. E eu trouxe também essa outra contribuição de uma definição assim mais, né, menos dessa, usando outro método, né? Então, vamos lá, Smart Cities são uma narrativa de tecnologias como solução para cidades resolverem problemas ligados à eficiência energética, economia, de mobilidade, de governança e segurança, mas também uma promessa de melhoria de qualidade de vida de seus habitantes. Se adotadas sem amplo debate e crítica social, podem funcionar apenas como um conjunto de ferramentas que promovem a desigualdade, a exclusão, o controle sobre as populações e a produção de coleta de dados, inclusive pessoais, com fins indeterminados. Aí tem depois a proposta de que sejam mais democráticas, né, e mais inclusivas e menos desiguais. Sim, inclusive na própria cidade de São Paulo, alguns anos atrás, a gente viu um prefeito falando, não, vamos tornar a cidade de São Paulo mais inteligente, e daí vou viajar para a China, para os Estados Unidos, comprar produtos e instalar os produtos aqui. Isso não é um jeito, isso é absolutamente o jeito de não tornar a cidade inteligente, né? Não é dessa forma, e você está apontando aí que isso aí, na verdade, é um grande risco, né? Por exemplo, ficar colocando câmera no metrô para rastrear o movimento dos cidadãos, isso não me parece nada inteligente. E as câmeras, né, indo para um outro lugar também que eu acho importante ressaltar, né, falar de racismo algorítmico. As câmeras que foram instaladas, elas são feitas normalmente por programadores brancos e funcionam melhor com pessoas brancas do que com pessoas negras. Portanto, os casos de câmeras de segurança que foram instaladas no Brasil, de reconhecer a partir de uma base de dados se a pessoa é um criminoso ou não, já cometeu uma série de injustiças aí com pessoas negras, porque não reconhece direito às pessoas negras. E aí a pessoa vai lá, a polícia vai lá, prende aquela pessoa porque ela foi reconhecida naquela base de dados, só que como é que é depois ela vai provar que não é ela? Porque o sistema reconheceu. Ela entra num problema quase kafkiano de ter que sair daquele processo. Se o sistema reconheceu, então é ela. E como é que você diz para o guarda que não é você, eu estava em outro lugar? Às vezes a pessoa vai presa, fica lá. E a pessoa normalmente é uma pessoa negra. Então, além do problema de importar tecnologia, em relação à soberania nacional, né? Também a gente tem que falar disso, né? Então, a gente usa na USP o Gmail. A gente viu o Google, na guerra da Ucrânia, utilizar lá as funções, desabilitar o Gmail na Rússia. A Microsoft fez a mesma coisa, a Apple fez a mesma coisa. Não se fala muito mais em soberania. Estava lendo um artigo do professor Sérgio Amadeu, lá da Federal do ABC, ele dizendo justamente que a justiça brasileira estava importando um sistema da Microsoft para colocar todos os processos lá digitalizados e ser tudo muito mais rápido. Então, todo o sistema judicial brasileiro ficaria numa nuvem da Microsoft. Isso foi barrado pelo TCU. Não por conta da soberania, mas por uma questão técnica outra lá. Então, a gente tem que falar de soberania quando discute tecnologia e tem que falar de racismo algorítmico, porque a gente traz tecnologias do norte para aplicar em lugares em que isso não faz sentido. Me parece que é um movimento parecido com o que a gente discutiu há pouco de aplicar o que funciona em São Paulo numa cidade do interior. Também, nesse sentido, não funcionaria aplicar algo de um continente em outro, por exemplo. Tecnologia urbana. Vamos lá agora trazer o trabalho da Maria Clara Balri sobre segurança pública. Ela fala sobre inovações na área de segurança e também sobre planejamento, automatização, políticas públicas, área de destaque quando se fala em cidades inteligentes. Uma nova plataforma de vídeo monitoramento tem gerado discussões em São Paulo. Enquanto a prefeitura afirma que o projeto Smart Sampa possibilitará um monitoramento mais inteligente e especializado, agilizando o atendimento de ocorrências,
estudiosos apontam para possíveis vieses racistas nos recursos de identificação facial e de detecção de movimento. Ainda que esse debate esteja longe de ser encerrado, há diversas outras iniciativas que combinam tecnologia e segurança pública na busca por cidades cada vez mais inteligentes. Outro ponto interessante das cidades inteligentes é que não tem muito valor você aumentar essa capacidade de capturar dados se eles não forem devidamente utilizados. Quem você escuta agora é o executivo Filip Stankiewicz, cofundador de uma startup de segurança que atua em São Paulo. Então, quando a gente fala do propósito de uma cidade inteligente, por que vamos fazer investimento nessas tecnologias, seja tecnologias privadas como a nossa ou eventualmente do poder público, você precisa ter uma política por trás, você precisa ter um propósito, né, para esse investimento. Ele não pode ser só um gasto, ele tem que ter algo que ele quer trazer para a população de benefício, e quando a gente fala de empresa privada, tem que também trazer um retorno econômico, tem que fazer sentido. O aplicativo desenvolvido por sua equipe atua principalmente na captação e democratização de informações sobre o que acontece na cidade, de forma a colaborar com a segurança de quem se locomove por ela. A gente está principalmente no foco de democratização e acesso à informação. A cidade inteligente vai envolver principalmente você aumentar a capacidade de captar informações do que acontece na cidade e entregar para as pessoas na hora que elas precisam, de uma forma que elas podem utilizar essa informação, bem como conectar essas informações e ajudar o poder público ou as pessoas que vão levar essas questões ao poder público a atuarem de forma mais eficiente. E a gente aqui criou uma forma de organizar as informações da cidade que consegue trazer para a mão das pessoas dentro do seu celular, e isso também numa base de dados que a gente consegue atuar de diversas formas para levar para o poder público. Então ela é conectada às cidades inteligentes, desde o cidadão que está se informando mais rápido e de uma forma mais inteligente, mais conectada, bem como levando isso para poder público, empresas privadas também, que podem entender o que acontece tanto naquele momento na cidade, quanto ter uma base de dados mais confiante, mais abrangente. Felipe ressalta que o acesso à informação é essencial para qualquer planejamento urbano. Quando a gente fala de parâmetros de economia, tecnologia, ou mesmo coesão social e planejamento urbano, é inevitável que o acesso à informação e ter visão clara do que acontece na cidade vai ditar todas as políticas, seja ela de qualquer um desses 4 temas. Quando a gente fala tanto de economia quanto coesão social e planejamento urbano, todos eles vão buscar uma base inicial de informações para conseguir definir os melhores caminhos a seguir. Que locais que precisam ter mais desenvolvimento na cidade, o que precisa para esse desenvolvimento, o que o planejamento urbano deve criar, de movimentos de cidade, de plano diretor, para que exista esse desenvolvimento e para que isso não cause um desconforto social, mas sim mais oportunidades perto de onde você está, facilitando o seu deslocamento e como a tecnologia pode atuar nisso. O que a gente faz aqui, e como eu acho que isso se conecta muito, é no ponto inicial de tudo, que é uma base de dados, de você ter informações necessárias para esse tipo de avaliação. Voltamos com o debate sobre cidades inteligentes com os professores André Deac e Fábio Con. Foi citado na nossa reportagem com o Felipe também sobre o sistema de monitoramento, né, André, que você trouxe para a gente. E se disse muito sobre informação. A gente ainda não disse muito sobre acesso à informação e como isso está relacionado com cidades inteligentes. Acho que seria legal a gente discutir um pouquinho disso, em um momento em que a informação está em todos os lugares e a falta de organização às vezes pode ser um problema. Isso que o Felipe colocou, acho que é bem interessante e relevante. Eu não conheço nem ele, nem o produto dele. Mas uma das coisas que as novas tecnologias permitem é a gente coletar uma quantidade maior de dados e disponibilizar esses dados como dados abertos para toda a população. Porque há 30 anos atrás, quando se fazia políticas públicas, muitas vezes o governo solicitava algumas pesquisas, muitas vezes feitas de maneira não muito isenta, e daí elaborava as políticas públicas baseadas naquilo e a população nem tinha acesso a esse material. Então não sabia muito bem de onde vinham aquelas políticas públicas. Agora, com essa direção no sentido de dados abertos, a gente pode ter não só o governo e os legisladores com acesso a esses dados, mas entidades da sociedade civil, ONGs, pesquisadores, estudantes, podem ter outros olhares sobre esses dados. Então, eu vejo com muito bons olhos a gente ter essas ferramentas para detectar o que está acontecendo na cidade e disponibilizar isso para todos, desde que a privacidade do cidadão seja garantida, né? Então,
eu acho que seria muito temerário a gente ter algum sistema de segurança pública que fica detectando automaticamente onde as pessoas estão e o que elas estão fazendo e para onde elas estão indo. Porque a gente pode ter mau uso dessa informação, governos autoritários podem tornar a vida um pesadelo, assim como é na China, no Irã, por exemplo, mas a gente tem pessoas que gostariam de fazer isso aqui também. E tem essa questão aí do racismo, né, que se falou do algorítmico e outros preconceitos algorítmicos. Eu diria só para acrescentar o que o André falou, não necessariamente o problema é que o programador era branco, mas normalmente a questão é que os dados nos quais o algoritmo foi treinado são dados que já têm um viés, né? Então, se você... a gente já vive numa sociedade que tem um racismo estrutural e que, por exemplo, os negros já são mais visados pela polícia, já são mais encarcerados. Então, se você tem um algoritmo que é treinado nesses dados, o algoritmo vai incorporar o racismo estrutural da sociedade em si e vai começar a reproduzir o racismo. Não necessariamente é algo que o programador foi lá e fez, é simplesmente os dados já continham esse racismo da sociedade. Então, você precisa fazer o oposto, você precisa ter um programador, que pode ser branco ou não, mas que ele tem que tomar a iniciativa de falar, eu sei que esses dados têm esse viés racista, eu tenho que fazer um algoritmo que vai descontar isso. E vai ser um algoritmo que vai eliminar esse racismo e de forma que eu tenha um algoritmo que não tenha esse vício que a sociedade tem. Isso é possível de se fazer, é uma nova área aí, de pesquisa, mas isso tem que ser feito, porque se vai na inércia, não é o que acontece. Na inércia, o algoritmo aprende o racismo da sociedade. Perfeito. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Sim, né? Exatamente. Comentar algumas coisas também que me vieram à lembrança, ouvindo a reportagem, né? Primeiro, quando se fala de segurança, normalmente se pensa nas câmeras, né? Então, proteger ali o bem, proteger as pessoas, que é uma forma de olhar para o problema da segurança pública. Outra forma de olhar é diminuir a desigualdade. E aí, talvez você crie uma sociedade menos desigual e aí você diminua também as questões ligadas à segurança. Porque câmeras também, lembrei de 2 exemplos. O Centro de Operações do Rio de Janeiro foi celebrado como uma cidade inteligente, porque tinha lá um centro de controle, cheio de câmeras para todos os lados, né? Então seria a primeira cidade, né? Que uma grande empresa também veio e patrocinou isso. Então, aliado a essa grande empresa, foi lá o governo do Rio e colocou câmeras que monitoravam tudo em tempo real e tal. Só que, quando Marielle foi assassinada, justamente as câmeras que estavam no trajeto dela tinham sido desligadas ou estavam fora de operação por algum motivo. A gente fica assim, bom, ajuda, mas, né, como você disse, de repente, determinados governos podem utilizar todo esse sistema instalado para fins que não sejam exatamente democráticos, né? E um caso contrário que eu me recordei também da minha pesquisa foi com o barateamento da tecnologia de câmeras de segurança. Comunidades, favelas instalaram essas câmeras por conta própria como uma proteção contra a polícia militar. E aí isso eu achei interessante, porque aí vai na mesma linha da câmera no uniforme do policial, que diminuiu muito mortes em conflito, supostos, né? Aí teve esse debate eleitoral, vamos tirar as câmeras dos... Como assim, né? Enfim, então tem olhares diversos aí para segurança, né? Que a gente pode ter. Você está falando de que segurança, de novo, né? Para quem? Segurança para quem? Como você trouxe, são várias iniciativas que partem muitas vezes das pessoas, mas também de iniciativas públicas e privadas que vão ter um impacto na vida das pessoas na cidade que é inegável. E ainda que isso pareça distante para alguns, porque a gente consegue imaginar que os nossos ouvintes no estado de São Paulo não vão ter exemplos práticos na vida cotidiana de como esse tipo de segurança com inteligência artificial pode ser articulada na cidade, mas me parece que é muito importante a opinião pública para ser participativa nesses processos de implementação. A gente tem algum exemplo disso, em que a opinião pública, por exemplo, conseguiu
em outros exemplos, saindo de São Paulo, saindo do Brasil, participar desse projeto de segurança para que seja algo menos invasivo, digamos assim? Eu conheço de vários lugares na Europa onde se tentou ter essas câmeras de monitoramento e nos Estados Unidos também, e a ação da população impediu que se instalasse essas câmeras, né? Então, normalmente, quando tem a participação popular, é para impedir as câmeras para rastrear as pessoas. Mas note que a inteligência artificial e as tecnologias podem ser utilizadas para a segurança pública, mas não para ficar monitorando com câmeras. Você dando mais inteligência à polícia para agir contra o crime organizado, você consegue, com menos violência, com menos recursos de policiais, agir direto onde que está o problema ali, né? Por exemplo, no tráfico de drogas ou contrabando, alguma coisa. Você começa a entender essa rede de relacionamentos do crime organizado e você vai direto ao ponto que está causando problema, em vez de entrar numa favela tirando para tudo quanto é lado, né? Então, dando mais inteligência à polícia, você consegue, acho que, ter uma ação mais eficaz em termos de segurança pública. Deixa eu dar um exemplo que me lembrei também, brasileiro, não é muito conhecido, são programadores brasileiros, eles ganharam prêmios no mundo inteiro com isso, e é feito com software livre, então chama-se Operação Sonho de Valsa. A Operação Sonho de Valsa foram jornalistas, programadores, designers que criaram um software de inteligência artificial que pegava os dados abertos do Congresso Nacional, então de todos os 513 deputados, eles têm gastos nos seus gabinetes. O que o software fazia era, quando ele via um gasto fora da curva padrão, alimentação, tem que estar lá a nota fiscal de alimentação, de gasolina, né? Cada gabinete tem um valor, se eu não me engano, R$44 mil por mês, que pode ser usado em despesas comuns, Xerox. Mas às vezes algum saía da curva, então o software lia isso, é impossível monitorar mensalmente 44 mil em gastos pequenos de 513, não é impossível, mas exigiria muita gente para fazer isso. Um software varria tudo e fazia um tweet, um robozinho lá tweetava. Achei um gasto estranho nesta nota fiscal. Você poderia me ajudar a ver o que é? E mandava o link da nota fiscal lá do Congresso. E você clicava no link, tinha lá o PDF da nota fiscal. E às vezes era assim, gastou R$1.000 no almoço. O congressista, ele pode gastar com alimentação, mas só para ele. Então é meio difícil, a não ser que o sujeito esteja comendo um bife folhado a ouro, é meio difícil gastar R$1.000 num restaurante. Não pode pagar bebida alcoólica também. Então esses gastos são, eu acho um ótimo exemplo de inteligência artificial a serviço da fiscalização do poder público. Isso poderia ser feito pela polícia, pela investigação policial. Deve ter muitos exemplos outros possíveis da gente usar dessa forma para fiscalizar o poder. Parece até que é um exemplo que poderia ser utilizado em um âmbito maior pelas próprias iniciativas públicas, privadas, né? Eu estava tentando fazer com meus alunos de jornalismo aqui na Câmara dos Vereadores, a mesma coisa. O pessoal da Operação Sonho de Valsa poderia fazer ali. Sabe qual é o problema? A Câmara dos Vereadores não tem uma política de dados abertos tão boa quanto a do Congresso. Você não consegue ir lá, eles têm um PDF, sei lá, que você não consegue ler o PDF, ou é uma foto, um JPEG. Dificulta o trabalho da inteligência artificial. E aí você não consegue acessar os dados, porque eles podem até estar lá, mas eles não são abertos dessa forma, que você consiga lê-los através de uma máquina. Você tem que baixar um por um, e aí essa é uma luta que a gente tem, não só cobrar dados abertos do poder público, mas também que esses dados estejam num formato que seja facilmente tratado por computador. Professores, muito obrigado mesmo pela participação, foi um ótimo debate. Eu, Bruno Migliozzi, fui o apresentador dessa edição. As reportagens e roteiros são de Maria Clara Balri. O programa foi produzido e editado por Lucas Zachary e coordenado por Rebeca Alencar. As músicas usadas no programa foram Back to the Future, trilha sonora oficial do filme De Volta para o Futuro, e Robots and Aliens, de Joe Cummings. Você pode acessar as pesquisas dos professores André Deac e Fábio Kohn no site da FAPESP. Este programa está disponível no site usp.br/radiojornalismo.
Obrigado pela audiência, voltaremos com mais debates na próxima edição. Um bom dia. Programa de debate Cidades Inteligentes. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.